estamos ao vivo. Nós já estamos ao vivo aqui pela Pascom Rio, pela fanpage, né, da Pascom Rio. Daqui a pouquinho nós vamos começar a terceiro dia de formação referente ao livro do Deuteronômio. Hoje também com a presença do padre Fábio Siqueira. Seja bem-vindo, padre. Já tem até pessoas já online. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para aqueles que estão nos acompanhando. Tem aqui a Rosário. Boa tarde, Rosário. Seja bem-vinda. Nós sabemos que tem bastante gente de outras paróquias que vão nos acompanhando. Então sejam bem-vindos. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Rosário. Nós já convidamos a você a curtir essa página, curtir a página da Pascom Rio, a página da Paulus, essa parceria que está dando super certo. Começamos no mês passado, né, com a formação sobre o novo diretório, e esse mês a formação sobre o livro do Deuteronômio, que é o livro estudado no mês da Bíblia, aqui pela Igreja no Brasil, mês indicado. Livro indicado, né, pela CNBB para estudos. Nós queremos acolher você que já está ficando online, você que se faz presente aqui. Hoje, dia 19/9, ainda vamos ter mais uma formação que vai ser na semana que vem com o Padre Eufrásio. Hoje o Padre Fábio vai dar continuidade à formação que deu na semana passada. Excelente formação, já fiz bastante anotações aqui sobre o livro do Deuteronômio, bastante conhecimento. A gente recebeu depois muito elogio, Padre, do senhor, pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp, sabe? Elogiando e agradecendo pela formação. Querendo ou não, né, é uma realidade dos tempos presentes, né? A gente até estava falando, né, dá aquela saudade de ter aquelas palestras presenciais, mas, né, no momento, hoje, é isso que nós estamos fazendo. Mas é um caminho, tem pessoas que, com essa distância, pela internet, a gente acaba alcançando outras pessoas, né, de outras paróquias, de outras regiões do Rio de Janeiro, do Brasil. Uhum. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a Lília. A Lília é da paróquia São Sebastião, seja bem-vinda. Ela fala de frade lá em Angra dos Reis. Olha. Que bacana. Isso é bem legal. É uma das oportunidades, né, que a live, querendo ou não, dá essa amplitude. Então, sejam bem-vindos vocês que já estão online aqui com a gente. Já temos aqui 15 pessoas já assistindo. Lembrando que nós estamos no mês da Bíblia, então você que ainda não adquiriu sua Bíblia, entre em contato conosco. Eu vou colocar aqui o WhatsApp aqui da loja da Paulus, aqui no Rio. Entre em contato conosco. Nós temos algumas Bíblias aqui. Vou mostrar algumas agora de início. Temos aqui, por exemplo, essa nova Bíblia aqui. Deixa eu colocar aqui. A nova Bíblia é colorida. Ela vem colorida dentro. Ela tem uma nova roupagem, né? Tem também no final dela uma oportunidade de você fazer Lexio Divina, excelente oportunidade, e com os rodapés, né, coloridos, com as páginas, algumas com desenhos coloridos, isso é muito bom para leitura, né? Tanto a questão da fonte também. Temos Bíblias infantis para as crianças, Bíblias para jovem. Temos a Bíblia de Veneza, que é uma Bíblia ilustrada, né, com o Novo Testamento, com alguns vitrais das catedrais de Veneza, na Itália. Temos também a Bíblia do Peregrino, a edição pastoral da Paulus, a nova Bíblia pastoral. Temos ela também em letra grande. Então, você que quer adquirir, entre em contato conosco. Temos também a Jerusalém. Nós temos em 3 capas, ela, a de zíper, capa dura,
e a capa cristal, e temos ela também grande. Então, se você está interessado, entre em contato. Aqui vai ter uma pessoa para lhe atender. Se eu estou ouvindo o meu eco de algum lugar que eu não sei. Parou? Parou, agora parou. Então, sejam muito bem-vindos. Eu daqui a pouco já dou a palavra para o padre. E quando o Facebook vem, né, o Facebook dá como é que é? Vai depois, né? Pelo Facebook, nosso áudio vai sou depois. eu né? assistindo a gente aqui. Aí, tá mal. Por isso que eu te perguntei, passou? Diminuiu? Era eu mesmo. Ai, caramba. Será que eu abri algum programa aqui diferente? Estão respondendo já que algumas pessoas. Deixa eu ver se quem está mais online. Convido você que está assistindo. assistindo. As pessoas falando que o som está um pouquinho baixo. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Melhorou? Alguém pode... O senhor está me ouvindo direitinho, tá, padre? Eu te ouço bem. Isso. Obrigado, Rosário. Ela que falou que o som está um pouquinho baixo. Sim, já respondendo aqui a Marilu, essa aula fica salva no Facebook da página da Pascom aqui do Rio. Então, a gente até pede para você que está assistindo compartilhar, porque é importante que essa formação chegue também a outras pessoas. Nem todo mundo consegue assistir nesse horário, e aí, como a live fica gravada, e se você compartilhar, outras pessoas depois podem assistir, né? Em outro horário. Então, algumas pessoas estão vindo baixo, outras estão dizendo que o som tá bom. O padre está me ouvindo direitinho. Uhum. Então, sejam muito bem-vindos vocês. Obrigado por também dar esse feedback, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem no final dessa formação, coloque aqui nos comentários, o padre vai responder, tá? Tem também a Glória aqui da Mater Ecclesiae, tá convocando os alunos do nosso núcleo para acompanhar nosso querido Padre Fábio Siqueira. Quer lembrar também que nesse mês de setembro, essas Bíblias que eu apresentei no início, elas vão estar com 20% de desconto. Então, vocês que querem adquirir, ainda não tem sua Bíblia, quer iniciar seu estudo, temos a Bíblia, né, de Jerusalém, entre em contato, visite a nossa loja também, porque agora a partir de segunda-feira, nós já vamos voltar, padre, a funcionar no horário normal, das 9 até as 6. A gente estava com horário reduzido, né, por causa da questão da pandemia, da prefeitura, e agora já vamos voltar na segunda-feira, horário normal. A Paulus fica na Rua México, 111, ali no centro do Rio, é perto da estação do VLT e do metrô da Carioca. Então a gente espera você lá, visite a gente, vai conhecer nossas lojas, a nossa loja, né? As promoções, as novidades de livros que lançamos. Tem outros materiais também sobre o livro do Deuteronômio. Vendemos imagens, vendemos terços. Então venha conhecer, né? Chegue lá, fala, olha, assistimos vocês pela live. Venha conhecer a gente vai acolher você como sempre, com muita alegria. Hoje temos mais uma vez a alegria de receber o Padre Fábio para essa excelente formação. Semana passada ele iniciou, aqueles que acompanharam perceberam, excelente formação sobre o livro do Deuteronômio. E nesse sábado de hoje, o padre vai continuar. Lembramos que na semana que vem nós vamos ter também a continuidade com o padre Eufrásio. Tem novidades também que depois a gente vai começar a divulgar também para as lives do mês de outubro.
Então, fique sempre antenado aqui, entre em contato conosco, olhe na fanpage da Pascom. Então, padre, fique à vontade, tá? Se o senhor quiser já iniciar, eu vou colocar aqui já o slide do senhor. Acolhemos você que está participando com a gente. É uma alegria ter você aqui. E, padre, fique à vontade. E a gente inicia agora a segunda parte da sua formação sobre o livro do Deuteronômio. Tá bom? Uma boa tarde. E no final eu volto aí para as considerações finais e para agradecimento. Tá bom, querido. Eu queria começar com uma oração. Para você que está em casa, pode, se você estiver perto da sua Bíblia, pode acompanhar a nossa oração. Vai ser o Salmo 148. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, louvai ao Senhor no céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai os seus exércitos todos, louvai o sol e lua, louvai os astros todos de luz, louvai os céus dos céus e a água acima dos céus. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Fixou-os eternamente para sempre. Deu-lhes uma lei que jamais passará. Louvai o Senhor na terra, louvai-o, monstros marinhos e abismos todos, raio e granizo, neve e bruma, e furacão cumpridor da sua palavra. Montes e todas as colinas, árvore frutífera e todos os cedros, fera selvagem e o gado todo, réptil e pássaro que voa, reis da terra e todos os povos, príncipes e juízes todos da terra, jovens e também as donzelas, os velhos com as crianças. Louvem o nome do Senhor, é o único nome sublime. Sua majestade vai além da terra e do céu, e ele reforça o vigor do seu povo, o orgulho de todos os seus fiéis, dos israelitas, seu povo íntimo. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aqui na Pascom Rio. Nós vamos continuar, como o Diego falou, o nosso estudo a respeito do livro do Deuteronômio, nesse mês da Bíblia que nós estamos vivendo, nessas lives que a Paulo nos proporcionou durante esses 4 sábados, né? Então, como vocês podem ver aqui no slide, o Diego vai colocá-lo na tela para a gente. Diego, isso, obrigado. Hoje é o nosso segundo dia, o nosso roteiro desse segundo dia está aqui. Nós vamos falar sobre esses 3 tópicos. A eleição de Israel no Deuteronômio. Esse é um tema muito importante para a teologia do livro do Deuteronômio. A eleição de Israel. Israel como o povo eleito de Deus. Depois, a resposta de Israel a esse mistério da sua eleição. É uma resposta que deve ser dada no amor. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, portanto, amarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. E depois, o terceiro ponto de hoje, o ideal humanitário do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio tem uma preocupação humanitária grande. É um tema teológico importante no livro do Deuteronômio, como que o autor sagrado nos faz, nesse livro, olhar para aqueles que são mais frágeis e, portanto, devem receber o cuidado da comunidade como um todo. O Deuteronômio fala particularmente do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro. Vamos começar, então, com o nosso primeiro tópico, o tema da eleição de Israel. No Antigo Testamento, existem muitos verbos para exprimir o mistério da singularidade de Israel. Por que Israel é um povo particular entre os outros povos? Muitas vezes a Escritura utiliza o verbo conhecer. Deus conheceu o seu povo e, a partir de então, fez dele o seu povo particular, o seu povo próprio. Né? Outras vezes aparece o verbo separar, consagrar, para designar essa particularidade de Israel, que é um povo singular dentre os outros povos. Mas no livro do Deuteronômio aparece um verbo particular, que é o verbo eleger. No hebraico, esse verbo é o verbo bahar, que traduz-se normalmente para
as nossas línguas vernáculas como eleger, como escolher. É no livro do Deuteronômio que, pela primeira vez, a ideia da singularidade de Israel entre os outros povos é apresentada pelo verbo eleger. Esse verbo que aparece em outros lugares da Escritura, é no Deuteronômio que pela primeira vez ele aparece para designar a singularidade de Israel entre os outros povos. O que faz de Israel um povo diferente é o mistério da sua eleição. Deus elegeu, Deus escolheu Israel para fazer dele o seu povo próprio, o seu povo particular. Esse verbo ele ocorre muitas vezes no que nós chamamos de Bíblia hebraica. Nós chamamos de Bíblia hebraica aqueles livros do Antigo Testamento que foram escritos originalmente na língua hebraica, ainda que contendo partes aramaicas, e que compõem a Bíblia dos judeus, e que corresponde parcialmente ao nosso Antigo Testamento, porque o nosso Antigo Testamento possui 7 livros que não entraram nem no cânon da Bíblia judaica, nem no cânon da Reforma Protestante, são chamados livros deuterocanônicos. Mas dentro da Bíblia hebraica, daqueles 39 livros que foram escritos originalmente em hebraico, ainda que contendo partes aramaicas, esse verbo, o verbo barrar, o verbo eleger, ele aparece mais de 100 vezes. E para mostrar como ele é um verbo importante, só no livro do Deuteronômio ele aparece 31 vezes. Então, se nós pensarmos nesse grande conjunto de 39 vezes, onde o verbo aparece um pouco mais de 100 vezes, e se nós pensarmos que só no livro do Deuteronômio esse verbo aparece 31 vezes, já dá para notarmos como que é importante no livro do Deuteronômio esse tema da eleição, da escolha de Israel. Esse verbo, o verbo eleger, escolher, o verbo hebraico barrar, ele indica predominantemente 2 coisas no livro do Deuteronômio. Em primeiro lugar, ele é utilizado para indicar a eleição do povo de Israel. Israel é o povo eleito, o povo escolhido por Deus para ser o seu povo particular, o povo de sua especial propriedade. E esse verbo no Deuteronômio é utilizado também para designar o lugar de culto que Deus vai escolher para aí fazer habitar o seu nome. Nós vemos lá em Deuteronômio 12 e depois em alguns outros capítulos do livro do Deuteronômio, essa ideia forte de que só em um lugar se deve adorar a Deus, no lugar que Deus vai escolher. Deuteronômio 12 não diz que lugar é esse, mas a tradição judaica posterior interpretou esse lugar como sendo Jerusalém, o santuário que Davi preparou e que Salomão construiu. Davi preparou tudo para a construção e depois Salomão levou a cabo a construção do santuário e Deus tomou posse do seu santuário em Jerusalém, como podemos ler no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. Então, esse verbo, o verbo barrar, eleger, escolher, que ocorre 31 vezes no Deuteronômio, designa, sobretudo, 2 coisas. A eleição do povo, Israel é o povo eleito por Deus, e a eleição do lugar do culto, o lugar que Deus vai colocar o seu nome, não será qualquer lugar, mas será o lugar que ele mesmo vai escolher para aí fazer habitar o seu nome. Vamos ver algumas passagens do livro do Deuteronômio, onde esse verbo aparece para indicar Israel como o povo escolhido por Deus. A primeira delas, Deuteronômio 4, versículo 37. Se você está com a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar conosco a leitura. Deuteronômio 4, versículo 37. E porque ele, Deus, amava teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua presença e de sua grande força.
Porque ele, Deus, amava teus pais e depois deles escolheu ou elegeu, olha o verbo barrar aqui na Jerusalém traduzido como escolher, pode ser também eleger. A sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua presença e de sua grande força. Também no capítulo 7, no versículo 6 e no versículo 7, esse verbo barrar, eleger, escolher, aparece aqui para indicar a eleição do povo. Deuteronômio 7, versículos 6 e 7. 7 e 6. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu, para que pertenças a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a terra. E aí, Deuteronômio 7:7. Se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor de todos, e sim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou a vossos pais. Se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por seres o mais numeroso de todos os povos. Deuteronômio 7:7. E ainda Deuteronômio 10:15, outro versículo, onde o verbo escolher, eleger, aparece aqui para designar esse mistério da eleição de Israel. 10:15, Deuteronômio 10, versículo 15. Contudo, foi somente com teus pais que o Senhor se ligou para amá-los, e depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios, como hoje se vê. 10:15. Foi somente com teus pais que o Senhor se ligou para amá-los, e depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios, como hoje se vê. Então, aqui, 4 versículos, Deuteronômio 4:37, 7, 6 e 7, 10, 15, que nos apresentam o uso desse verbo escolher, eleger, para mostrar esse mistério da particularidade de Israel dentre todos os povos. O que faz Israel ser um povo diferente dos outros povos? Israel foi escolhido, foi eleito pelo Senhor. Quando utilizado para indicar o povo de Israel como povo eleito, como povo escolhido, o verbo eleger, escolher, vem normalmente acompanhado de uma outra palavra hebraica, que é o termo hebraico segulá. Geralmente, nossas Bíblias traduzem essa palavra como próprio, particular. Israel é chamado de um povo segulá. O que significa isso? O povo próprio, o povo particular, o povo que pertence a Deus. Deus elege Israel para quê? Para que Israel viva em comunhão com ele. Israel é o povo escolhido para ser o povo particular, um povo próprio, um povo unido ao Senhor, seu Deus. Em Deuteronômio 7:6, por exemplo, nós encontramos duas expressões que estão ali correlatas. Israel é chamado de povo santo, povo consagrado, que em hebraico se diz Kadosh, povo, Kadosh, santo ou consagrado. E Israel também é chamado de povo próprio, povo particular, povo que pertence ao Senhor, seu Deus. Segulá, segulá. O texto de Deuteronômio 7:6 está aqui com esse ícone bonito, mostrando Moisés recebendo no monte a lei das próprias mãos do Senhor. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu para que pertenças a ele como seu povo próprio. Olha aqui a expressão segulá, povo próprio ou povo particular, dentre todos os povos que existem sobre a terra.
Então, Israel é um povo santo, um povo consagrado. Por que Israel é santo? Porque Deus escolheu Israel. A eleição de Deus torna Israel um povo santo, um povo consagrado. E para que Deus escolheu Israel, fez de Israel um povo santo, um povo consagrado? Para que Israel se torne seu povo próprio, ou seja, viva uma vida de comunhão com o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da casa da escravidão, com mão forte e com braço estendido. Israel é um povo santo porque foi eleito por Deus. Essa é a ideia que o Deuteronômio quer transmitir. A ideia de santidade aparece muito no Antigo Testamento. Em alguns textos, a santidade de Israel está ligada à observância de determinadas leis, as leis do puro e do impuro. Por exemplo, quando nós lemos o livro do Levítico, Israel é chamado a ser um povo santo, e por isso Israel deve observar as leis de pureza. Não deve praticar nenhuma daquelas coisas que poderiam torná-lo impuro. Então, todas aquelas prescrições rituais de puro e impuro deveriam ser observadas a fim de que Israel conservasse a sua santidade. Essa é a ideia de santidade que nós encontramos, por exemplo, no livro do Levítico, em alguns outros escritos, como em algumas tradições contidas no livro do Êxodo. Mas para o Deuteronômio, a santidade de Israel tem um outro fundamento. A santidade de Israel funda-se no mistério da sua eleição. Israel é um povo santo, é um povo consagrado, porque foi eleito por Deus. Quando Deus escolhe Israel para ser o seu povo próprio, Deus torna Israel diferente dos outros povos. Israel agora traz a marca da eleição, da escolha gratuita de Deus, porque Deus desejou que Israel fosse um sinal para os outros povos, a fim de atrair também outros povos à comunhão com ele. É o que nós lemos lá em Gênesis 12, né? Deus não chama Abraão para salvar só Abraão, mas Deus chama Abraão dizendo: de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Do mesmo modo, Deus escolhe Israel, faz de Israel o seu povo particular, um povo santo, consagrado a ele, não simplesmente porque ele não ama os outros povos, mas pelo contrário, é para que Israel seja um sinal para os outros povos, exerça, através da vivência dessa eleição, observando os mandamentos do Senhor, exerça uma atração para os outros povos. Os outros povos possam ver Israel e dizer: que sábia é essa nação cujo Deus é o Senhor, que sábia é essa nação que possui leis tão justas. Israel tornar-se-ia, então, esse instrumento para atrair outros à amizade com Deus, à amizade com o Senhor, a viverem na harmonia com aquele mesmo Deus que chamou, que elegeu Israel, que fez de Israel seu povo santo e que deu a Israel os seus mandamentos. Deuteronômio 14, 2. Sim, tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor escolheu, para que pertenças a ele como seu povo próprio, dentre todas as nações que existem sobre a terra. Tal como a passagem que nós vimos no slide anterior, Deuteronômio 7, 6, agora também Deuteronômio 14, 2, essa ideia de santidade conectada ao mistério da eleição. Sim, tu és um povo santo, porque o Senhor vos escolheu para ser o seu povo próprio. No centro está o mistério da escolha de Deus. Deus escolhe Israel, por isso Israel é um povo santo e é chamado a viver como um povo próprio, um povo particular, um povo que está unido ao Senhor, seu Deus. E é claro, essa união não pode ser subjetiva, essa união se expressa na observância dos mandamentos. Quanto mais Israel observa, coloca em prática os mandamentos,
mais Israel está vivendo como povo próprio, mais Israel está vivendo como povo santo, mais Israel está vivendo o mistério da sua eleição. Agora é interessante notar uma coisa. Tal ideia de eleição poderia comportar um perigo para Israel. O povo poderia desenvolver um complexo de superioridade, que mais os afastaria de Deus do que os aproximaria dele. Então, se Israel acreditasse que foi eleito porque é melhor do que os outros povos, isso faria com que Israel desenvolvesse um complexo de superioridade, muito negativo, que o afastaria do Senhor ao invés de aproximá-lo. Israel seria levado a crer erroneamente que era desejo de Deus salvar só a ele como povo. Por isso, o Deuteronômio insiste em alertar os leitores, os que vão ouvir aquela palavra quando ela for proclamada, que tal eleição da parte de Deus não se deu em virtude dos méritos de Israel. Israel não foi eleito por ser o maior, nem o melhor dentre os outros povos, mas pelo contrário, sendo Israel o menor dentre todos os povos, o Senhor escolheu Israel gratuitamente por amor. A eleição não se deu em virtude da força ou da grandeza de Israel, mas a eleição se deu em virtude do amor de Deus pelo seu povo. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos. E sim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou a vossos pais. Por isso o Senhor vos fez sair como um forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Então vejam como aqui fica clara essa ideia da gratuidade da eleição. Israel foi eleito não por ser o melhor, nem o mais numeroso de todos os outros povos. Pelo contrário, Israel era o menor dentre os povos. Diante de todas aquelas grandes nações que viviam ao redor de Israel, o Egito, depois a Assíria, a Babilônia, e ainda outros reinos, impérios, que viviam circunvizinhos a Israel, Israel era o menor dentre os povos. Não foi por causa da sua grandeza que o Senhor escolheu Israel, mas pelo contrário, o Senhor escolheu Israel gratuitamente, por amor, a fim de ser fiel a si mesmo, à promessa que ele havia feito aos antepassados dos israelitas. A promessa que se fundamenta lá, naquele encontro dele com Abraão. Foi por isso que o Senhor fez o seu povo sair do Egito com mão forte e com braço estendido, da mão do faraó. Temos ainda uma outra passagem, Deuteronômio 9, versículos 4 e 5. Deuteronômio 9, versículos 4 e 5. Quando o Senhor teu Deus os tiver removido da tua presença, né, aqueles povos que habitam a terra de Canaã e que o Senhor promete tirar da presença dos israelitas para que eles possam entrar na terra, quando o Senhor teu Deus os tiver removido da tua presença, não vais dizer no teu coração: é por causa da minha justiça que o Senhor me fez entrar e tomar posse desta terra. Pois é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las da tua frente. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que estás entrando para tomar posse da sua terra. É por causa da perversidade dessas nações,
que o Senhor irá expulsá-las da tua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa passagem é muito importante para também entendermos o mistério da gratuidade da eleição de Israel. Deus não escolheu Israel por ser o povo mais numeroso e não escolheu Israel também porque fosse o povo mais justo. Não, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, diz o texto, que o Senhor te escolheu, porque o Senhor conhecia Israel e sabe que o seu povo, em muitos momentos, iria vacilar, voltar atrás, cair. Não, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração. Não vais dizer no teu coração que é por causa disso que o Senhor te escolheu e te fez tomar posse da terra. Não, não, diz Deuteronômio. O Senhor fez isso por dois motivos. Primeiro, por causa da perversidade dessas nações que estão diante de ti. O Senhor vai expulsá-las da tua frente e dar a terra delas em posse a vocês. E é também, sobretudo, para cumprir a promessa que ele fez, a palavra que ele jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que ele vos está fazendo entrar na posse da terra. Ou seja, não é por causa da força, da grandeza ou da justiça de Israel que eles estão entrando na terra, mas porque Deus os escolheu e está promovendo tudo isso por causa da sua fidelidade à sua promessa. Qual é a resposta que Deus espera, então, de Israel? Diante desse amor que gratuitamente escolhe Israel, que faz de Israel o povo de sua particular propriedade. Diante dessa atitude, Deus espera uma resposta. E a resposta que Deus espera de Israel é o amor. Se Deus amou Israel, ele espera também que Israel seja capaz de devolver-lhe a resposta no amor. Deuteronômio 6, 4, 5. Um texto central no livro do Deuteronômio, porque firma a fé monoteísta de Israel, o Senhor é um só, e depois une a isso o chamado que esse único Deus faz, para que Israel o ame de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então, esse Deus que elegeu Israel por amor, não porque Israel foi o maior, nem o melhor, nem o mais justo dentre os povos, mas Deus que escolheu gratuitamente Israel, ele se apresenta como o único Senhor. Essa passagem que nós chamamos de Shema Israel, porque é assim que começa o texto, né? Ouve, ó Israel, é o verbo ouvir, Shema, ouve Israel, é o imperativo do verbo chamar, Shema, disse, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel, como povo eleito, deve compreender que Adonai é um só, que não existem outros deuses diante dele, que os deuses das nações nada mais são do que ídolos vazios. Israel deve aprender que o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. E o que espera de Israel esse Senhor único que amou Israel, que o elegeu, que o tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, que foi fiel à promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Esse Deus espera o amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essa palavra é tão importante que o texto segue dizendo: falarás disso aos teus filhos em casa. Repetirás essas palavras sentado, deitado ou de pé, quando estiveres andando pelo caminho. Escreverás essa palavra nos umbrais das tuas portas, na tua mão e entre os teus olhos, para que jamais tu te esqueças que o Senhor nosso Deus é um só
e que ele espera uma resposta de amor. Esse texto é tão central na vida judaica que os israelitas reproduzem essa ordem de colocar esse texto entre os olhos, na palma da mão e nos umbrais das portas. Se quem está nos acompanhando já foi a alguma casa ou alguma empresa judaica, deve ter visto um objeto assim um pouco cilíndrico preso às portas, ao portal das casas, ou de uma empresa, ou de uma loja. Chama-se mezuzá. E ali dentro, alguns textos bíblicos são copiados, e o principal deles é esse de Deuteronômio 6, para que o israelita passando pela porta, olhe a mezuzá e lembre-se de Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Também quando o judeu se coloca para rezar, ele usa tefilim. São pequenas caixinhas que são amarradas entre os olhos, na testa e na palma da mão, para lembrar, dentro das caixinhas são copiados textos bíblicos e o principal deles é também Deuteronômio, para que na hora da oração se lembre dessa palavra do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E na mentalidade bíblica, esse amor se manifesta concretamente na observância dos mandamentos. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, esse amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, tem um sentido muito concreto. O amor a Deus se manifesta concretamente quando abrimos o coração à sua palavra. Por isso o versículo começa com um chamado a ouvir. Ouve, ó Israel. Porque o amor a Deus se manifesta na nossa vida quando concretamente abrimos o nosso coração para ouvir a sua palavra. Da mesma maneira que o nosso amor aos irmãos se manifesta concretamente nos gestos de bondade que somos capazes de fazer com relação a eles. Um amor só de boca não adianta nada. O amor deve se traduzir em ações concretas, né? Esse amor a Deus, ele deve transbordar também no amor ao próximo. Por isso, o ideal humanitário do Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, essa perspectiva de um ideal humanitário é muito forte. Por isso eu coloquei aqui, o Jesus como bom samaritano desse desenho. Porque naquela parábola do bom samaritano, o bom samaritano encarna como ninguém esse ideal humanitário do Deuteronômio. Um homem, o mais imprevisto de todos, porque ali tinha passado um sacerdote, depois passou um levita, homens da religião, e de repente passa um samaritano, alguém que era tão mal visto pelos judeus do sul, mas foi esse que não só olhou para o homem que estava ali, quase morto, que tinha sido assaltado, caído na mão dos assaltantes, mas ele colocou o homem no seu animal de montaria, levou uma estalagem, cuidou pessoalmente desse homem, pagou ao dono da estalagem antecipadamente para que completasse os cuidados que eram necessários, e ainda disse: quando eu voltar, eu te pagarei o que tiveres gasto a mais. Esse homem encarna o ideal humanitário do Deuteronômio. Cristo encarna esse ideal humanitário do Deuteronômio. Ele é o bom samaritano por excelência. É aquele que desceu dos céus, se encarnou no seio da Virgem Maria e veio cuidar de nós que estávamos caídos à beira do caminho, prontos a perdermos a vida, mas ele veio para nos trazer a vida e vida em abundância. O ideal humanitário do Deuteronômio. Essa é uma marca muito particular do livro do Deuteronômio, o seu ideal humanitário. Várias vezes nós encontramos no livro do Deuteronômio uma legislação preocupada com os mais desfavorecidos da sociedade. Nomeadamente, o Deuteronômio fala do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro. O pobre, porque a sua própria condição de pobre o deixa vulnerável
Isso sempre foi assim e continua sendo hoje. A viúva e o órfão, que sempre aparecem associados, porque são aqueles que perderam os seus protetores naturais, estão sujeitos a toda sorte de maus tratos, de serem espoliados até pelos parentes. Quantas vezes uma mulher fica viúva, uma criança fica órfã, e os mais próximos que deveriam ajudar vão lá para tomar aquilo que de direito a viúva e o órfão tinham para cuidar de si. Ou quantas vezes alguma mulher fica viúva, um filho perde os seus pais e precisa ser amparado, ela precisa ser amparada. Por isso Deuteronômio se preocupa que essas duas classes de pessoas, a viúva e o órfão, sejam amparados por todos, sejam cuidados, são frágeis. E o Deuteronômio fala ainda da importância de amar o estrangeiro. E lembra a Israel, vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Por isso vocês devem amar o estrangeiro. Vamos ler algumas passagens. Deuteronômio 10, versículos 17 a 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. O que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Depois, Deuteronômio 16, 13 e 14. Celebrarás a festa das tendas durante 7 dias, após ter recolhido o produto da tua eira e do teu lagar. E ficarás alegre com a tua festa, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita e o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades. Então, não só cada um deve se alegrar, mas nas grandes festas de Israel, o estrangeiro, o órfão, a viúva, devem também ser levados a participar dessa alegria quando os israelitas alegrarem-se na festa das tendas com aquilo que colheram, com o fruto que o campo produziu. Deuteronômio 24, 14. Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Então, não é só o pobre da terra, outro israelita, mas mesmo o estrangeiro não deve ser jamais passado para trás. Deuteronômio 24, 14. Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Esse ideal humanitário, ele amplia-se na Laudato Si, a carta do Papa Francisco, falando sobre o cuidado com a nossa casa comum. O Papa cita 2 versículos do Deuteronômio, Deuteronômio 22, versículos 4 e 6, para mostrar como esse ideal humanitário do Deuteronômio amplia-se, levando o homem a ter compaixão não só do outro, e sobretudo do mais frágil, do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, mas levando o homem a ter compaixão também da natureza, dos animais, da criação que o cerca. Deuteronômio 22, versículos 4 e 6. Se vês o asno ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não fiques indiferente, ajuda-o a pô-los em pé. Se pelo caminho encontras um ninho de pássaros numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Ou seja, ajuda o teu vizinho a levantar o animal que está caído.
E se você passa e vê um ninho e a mãe está ali chocando, não tome aquele animal. Permita que a natureza siga o seu ciclo. Porque se você toma aquela mãe, aqueles outros que dela dependem, com certeza ficarão vítimas de qualquer predador e a natureza não completará o ciclo querido por Deus. E Deuteronômio 15:11. Deuteronômio 15:11 foi o versículo escolhido pela CNBB como lema para esse mês da Bíblia do ano de 2020, que tem como centro o estudo do Deuteronômio. Né? Fala sobre o pobre. Está aí no slide de vocês. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Veja que interessante. Esse laço que o Deuteronômio mostra que existe entre nós. Nós não somos seres independentes uns dos outros, mas somos seres em relação. E se chamamos a Deus de Deus e a Deus de Pai, é porque nos reconhecemos como irmãos. Por isso o Deuteronômio diz, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. A terra é tua, mas teu também é o irmão, teu também é o pobre, teu também é o necessitado, teu também é aquele em relação ao qual você deve abrir a sua mão como expressão da abertura do seu coração. Porque São João já diz nos seus escritos, né? Quem diz que ama a Deus é quem vê e não ama, perdão, ao contrário, quem diz que ama a Deus é quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, esse é o mentiroso. Se eu não amo meu irmão que está do meu lado, a quem eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem não vejo? Concretamente, o meu amor a Deus se manifesta no amor aos irmãos. Não sou eu que digo, mas é São João, nas suas cartas, né? Que vincula esse amor a Deus com o amor aos irmãos. Eu penso que esses 3 pontos que nós trabalhamos hoje têm muito a nos dizer para a nossa vida espiritual. Primeiro, compreender que somos eleitos por Deus, que essa eleição é completamente gratuita. Deus também nos escolheu, nos chamou, e isso é completamente gratuito. Deus não nos chamou porque somos melhores, Deus não nos chamou porque somos mais santos ou mais justos, Deus nos chamou porque nos amou. E a resposta que Deus espera é a resposta no amor, que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E esse amor vai se manifestar concretamente na obediência à sua palavra e na nossa abertura em direção aos irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que esse ideal humanitário do Deuteronômio nos fala de modo muito particular. A pandemia colocou de modo mais claro tantas dificuldades sociais que estão do nosso lado, talvez a agitação do nosso dia a dia não nos tenha permitido ver até então essas dificuldades reais dos nossos irmãos, e de repente a situação de pandemia coloca bem diante dos nossos olhos quantas necessidades, quantas carências, quantas situações difíceis para as quais devemos estender as nossas mãos e realizar ações concretas, né? Por isso, é muito atual essa palavra do Deuteronômio, porque isso é inerente à fé cristã, esse aspecto social de fazermos o bem, de olharmos para o nosso próximo, de termos uma relação com Deus que se baseia não só na verticalidade da nossa oração, da nossa busca de Deus, mas também nesse aspecto horizontal da nossa relação com o próximo, da nossa relação com os irmãos. É isso que eu havia preparado, agora o Diego vai voltar para poder trazer as perguntas que, eventualmente, cada um tenha apresentado durante a nossa exposição. Estou te ouvindo muito baixinho, Diego. Melhor agora? Agora sim. Agora sim. Padre, nós agradecemos de coração ao Senhor, eu em nome da Paulus, também a Pascom Rio, por essa excelente formação nesses 2 dias. Olha, essa dimensão do Deuteronômio, essa aplicação na vida, né? Que o Senhor mesmo nos abordou, nos apresentou, da questão do amor, da questão desse amor ao próximo, à viúva, ao estrangeiro, ao pobre, né? E trazer isso para os nossos dias,
né? Um livro que é tão antigo, mas ao mesmo tempo tão vivo, tão atual, né? E o Senhor, com maestria, trouxe essa sabedoria para a gente, nos presenteando nessa tarde com essa graça que é a própria palavra de Deus, né? Para nós. A gente já tem algumas perguntas aqui, padre, mas deixa eu ver aqui a primeira. Primeira pergunta da Tereza Milagres. Eu vou colocar aqui para o senhor. Ela diz assim: nesse contexto de povo escolhido, podemos dizer que hoje esse povo é representado pelos católicos ou devemos ser mais abrangentes e considerar todos os cristãos? Na verdade, à luz do Novo Testamento, nós sabemos que a humanidade inteira é escolhida por Deus, porque o desejo do Senhor é fazer de todos os homens um só povo, né? Agora, é claro que cada ser humano é livre para responder ou não a esse chamado do Senhor, a esse chamado a viver em intimidade com Ele, né? Então, no fundo, depende da escolha que o homem faz ou não faz, né, de responder a esse chamado. Mas Deus escolheu a todos, né? O seu filho morreu para que todos tenham vida e vida em abundância. Uma outra questão, padre, que enquanto o senhor estava falando, veio no meu coração assim, essa questão, essa abordagem do amor que o Deuteronômio apresenta. É a primeira vez que aparece na palavra de Deus ou nos livros anteriores já se falava desse amor? Dessa resposta de Israel no amor? Isso. Dessa maneira como está ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa formulação é própria do Deuteronômio, essa formulação. Mas supõe-se que desde o início a aliança de Deus espera que o homem tenha uma resposta, né? Uma resposta amorosa, seja a aliança que Deus fez com Noé, seja a aliança que Deus fez com Abraão, né? Essa relação de aliança supõe uma resposta amorosa, né? É uma relação com Deus e uma relação com o próximo, né? Não, isso para Israel, sim, sempre estava presente, né? É claro que em alguns momentos Israel entende o próximo de maneira às vezes um pouco limitada. Em alguns momentos dentro do texto bíblico a gente percebe que a ideia é de que o próximo é talvez o irmão de fé, que no caso de Israel, irmão de fé significa outro israelita, né? Porque em Israel não há muito a separação entre a fé e ser povo, né? O povo de Israel, o povo de Deus, então as duas coisas estão intrinsecamente unidas, né? Como hoje que a gente pode ser brasileiro e ter uma religião qualquer, né? Então, assim, em Israel essas duas coisas estavam muito unidas, né? Então, em alguns momentos, alguns textos bíblicos, a gente percebe que essa ideia de próximo, às vezes é uma ideia reducionista, o próximo é o outro israelita. Outros textos têm uma visão mais aberta, né? Como aqui o Deuteronômio, que fala muito do estrangeiro. Vocês devem se lembrar que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito, por isso devem amar o estrangeiro. Ou como no Novo Testamento, né? Quando aquele homem pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus diz, o maior mandamento da lei é amar a Deus ao próximo. Ele pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano e faz ele mesmo concluir. Quem foi o próximo daquele homem? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele vai dizer, o próximo daquele homem foi quem usou de misericórdia para com ele. Essa dimensão de amar o estrangeiro, acolher o estrangeiro, aparece pela primeira vez aqui, então, no Deuteronômio, né? É uma característica própria do Deuteronômio. Temos aqui, então, outras pessoas que elas estão agradecendo, né? Pessoas agradecendo pela sua formação aqui agora. Por exemplo, a Mariucineia, dizendo que os seus cursos são excelentes, o Alejandro, agradecendo também, mas perguntas mesmo nós não temos mais aqui não, padre. Só tinha mesmo da Tereza e essas que eu havia anotado aqui enquanto o senhor havia falado, estava falando. Deixa eu ver, só chegou tem uma outra pergunta aqui então, na hora que eu estava falando, que é da Lila Moraes. Ela pergunta assim, existe alguma diferença da figura de Moisés para o autor do Deuteronômio em relação ao autor do Êxodo? Não, então, veja, essa questão da autoria
da autoria do Pentateuco é muito complicada. Como Moisés é a figura que mais aparece no Pentateuco, né? O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Moisés é a figura que mais aparece, porque Moisés aparece lá em Êxodo, capítulo 2, e depois vai até o final do Deuteronômio a figura de Moisés como uma figura central. O Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Então, por isso, considerou-se que Moisés era o autor do Pentateuco, como se ele tivesse sido o redator do Pentateuco. Hoje se percebe que esses 5 livros da Bíblia não foram escritos por Moisés. Moisés é uma figura importante, a principal ali, é uma figura de autoridade, foi quem recebeu de Deus a lei no Sinai, mas a redação do Pentateuco se deu dentro de um processo um tanto quanto longo, chegando à sua forma final, provavelmente no século IV a.C. Então a gente pode dizer que dentro do Pentateuco tem vários redatores, várias mãos redacionais. Por isso, às vezes, a gente encontra uma visão de Deus X no livro do Levítico, no livro do Êxodo, e encontramos uma visão de Deus Y lá no livro do Deuteronômio. É como eu falei a respeito da ideia de santidade. Por exemplo, para o livro do Levítico, a santidade está muito vinculada à observância das normas de pureza. Então, Israel deve observar as leis de puro e impuro para não se contaminar e ser um povo santo. No livro do Deuteronômio, a ideia de santidade está muito mais vinculada à ideia de eleição. Existem as leis de puro e impuro? Existem. Mas o que faz de Israel um povo santo não é a simples observância dessas leis, é antes o fato de ter sido um povo eleito por Deus. Então, existem várias teologias que convivem dentro ali do Pentateuco. Padre, aqui tem mais pessoas também agradecendo ao senhor pela formação, José de Arimateia, Terezinha, Vânia, muito obrigado. E também, em nome da Livraria Paulos aqui do Rio, e também da Pascom, agradecer ao senhor. De fato, foi uma excelente formação. Obrigado pelo sim do senhor nesses 2 sábados com a gente. Espero que a gente, no futuro, possa fazer mais lives juntos ou alguma formação também presencial, quem sabe só ano que vem, né? E agradecer ao senhor, mais uma vez, de coração. Obrigado também a todos vocês que acompanharam aqui conosco essa live. Semana que vem a gente tem a última a respeito do livro do Deuteronômio com o Padre Eufrásio. Lembrando também àqueles que quiserem o certificado, entrem em contato conosco, dizendo, olha, participei das lives da Paulos, pelo Facebook da Pascom, quero o certificado a respeito do livro do Deuteronômio, como também para horas, né, de atividade complementar. Lembrando também mais uma coisa, um novo horário da livraria, né, que nós vamos voltar na segunda-feira a funcionar das 9 até as 18 horas, e também que nós fazemos entregas. Então, se tem pessoas que não podem ir à livraria, você entra em contato conosco, veja o livro que você quer, e aí você fala, olha, estou precisando de tal livro, a gente passa o endereço, pelo endereço, e a gente faz a entrega, tá? Com base também na localidade. Entre em contato, tira a sua dúvida, vai ter uma pessoa para te responder de como é que a gente faz esse delivery também, tá bom? Muito obrigado, a gente agradece também a Pascom. Obrigado, Padre, mais uma vez. A gente se encontra na semana que vem. E uma boa tarde para todos, um bom final de semana. E a gente pede ao Padre também que encerre, nos dando a sua bênção e nos presenteando com essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço, obrigado, Diego, obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Padre. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Olá, caríssimo internauta. Gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam, assim como você e eu, ficar juntos com Jesus.